Ok, irmãos, hoje à noite eu gostaria de pensar com os irmãos um tema relacionado às festas natalinas. Não é um sermão expositivo, é um sermão textual, mas acredito que pode nos abençoar e nos encorajar. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura de um texto. Nós vamos ler alguns textos hoje à noite, não somente um texto, mas o nosso título é O Melhor das Festas Natalinas é Cristo o Senhor. E nós vamos ler João capítulo 1, versículo de 1 a 14 e outros versículos que virão depois. Nós vamos orar nesse momento para que Deus nos abençoe. Eu vou procurar fazer um sermão de maneira bem sucinta e rápida, porque eu sei que no calor tudo fica mais difícil. Até o Alessandro que está lá fora está morrendo de calor, né? Imagina a gente aqui, nem o ar-condicionado às vezes consegue nos ajudar em alguma coisa. Vamos orar então ao nosso Deus, e hoje nós queremos pensar o melhor das festas natalinas é Cristo o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela oportunidade de podermos lembrar do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que nesses dias em que celebra o Natal, o nascimento de Jesus, que os nossos olhos estejam voltados para Ele, para o Salvador do mundo. Essa é a nossa oração, pedindo ao Senhor uma direção, pedindo o poder do Senhor para podermos transmitir essa devocional, essa mensagem para a igreja. Que o Senhor nos ajude. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O melhor das festas natalinas é Cristo o Senhor. O Natal, ao longo dos séculos, na história, ele veio ganhando contornos diferentes, né? Eu acredito que o Natal que se celebra hoje é um pouco diferente do que celebrava talvez 200, 300 anos atrás. Agora, essa festa, ela é permeada por tradições, por símbolos tais como a árvore de Natal, o Papai Noel, presentes, luzes, velas, guirlandas, sinos, neve, renas e pinheiro, além de incluir algumas discussões históricas a respeito do Natal. No entanto, a Escritura, a Bíblia Sagrada nos convida a olhar um pouco além daquilo que é o Natal como se vê, tradições, símbolos, luzes, presentes. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o Natal, mas não sobre o evento em si. Não se pode negar que o Natal, acima de tudo, é um evento. Mas eu quero pensar com os irmãos hoje no Natal, não como um evento, mas como uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Deixando de lado, então, as tradições, os símbolos, as datas, as discussões históricas acerca dele, e colocar os nossos olhos e o nosso coração na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, na tentativa de refletirmos sobre ele como sendo a figura central, não somente de comemorações, mas Jesus é a figura central nas nossas vidas. Pode-se dizer então que Jesus é o centro do calendário, ele é o centro da nossa vida de maneira geral. E quando eu começo a pensar sobre isso, eu penso numa coisa. O Senhor Jesus Cristo disse que no mundo os discípulos, os cristãos, aqueles que seriam o povo dele, seriam odiados por todas as pessoas. E eu acredito que há no mundo hoje um ódio por Jesus Cristo. E sendo que existe tanto ódio por Jesus Cristo, por que tantas pessoas comemoram o nascimento dele? Essa é uma pergunta que para mim eu não encontro uma resposta ainda convincente. Agora, quando nós pensamos sobre o Natal, eu posso também me lembrar de uma ilustração, cujo nome é um embrulho sem presente. Imagine que alguém recebe um presente de Natal. Agora é o momento de nós recebermos presentes de Natal. E quando nós, por exemplo, celebramos aqui a comemoração do final do ano, quando fazemos a brincadeira do amigo da onça, nós nos deparamos com
com embrulhos de presente muito bem elaborados, né? E depois os irmãos vão entender o que significa o amigo da onça, né? Então, nós podemos pensar num embrulho de papel, um embrulho com papel muito caro, um laço perfeito, uma caixa atraente, um embrulho admirável, muito colorido, com muito cuidado estético, mas quando se abre aquela caixa, a caixa está vazia. Todo o esforço foi colocado na aparência externa, mas o essencial, o presente, não estava lá. Assim também acontece com o Natal, quando o Senhor Jesus Cristo é retirado do centro. Existem papéis bonitos, embrulhos bonitos, atraentes, mas a pessoa essencial não está presente. Então, nós podemos dizer que o Natal não é um embrulho bonito, com costumes, com símbolos, mas ele é uma pessoa. Não é uma data, um evento, mas uma pessoa. Eu não sei se você teve oportunidade, mas eu e a minha família, nós fomos lá no Lago do Igapó, no dia em que uma equipe do Guinness Book, é assim que fala, né? Veio até Londrina para registrar aquele que é o maior Papai Noel do mundo, né? Eu não vou fazer comentário, não. Eu tenho minha opinião, vou guardar ela para mim, sobre o Papai Noel. 27 metros de altura, mais ou menos do tamanho da estátua de Nabucodonosor, só vou falar isso, né? E aí, eu por muito tempo, eu estava com as meninas lá, com a Adri, ouvindo falar sobre o Papai Noel, o momento que as 450 mil lâmpadas seriam acesas, né, para que ele ficasse ali à vista de todos. Eu ouvindo a pessoa que estava dirigindo a cerimônia falando, aí depois anunciaram uma banda, e essa banda cantou e cantou bonito, mas não falaram em Jesus, né? Se falaram, eu não ouvi, mas o nome de Jesus não foi mencionado. Isso não é muito interessante, no mínimo? Eu acho isso muito interessante. Então, Londrina é uma cidade, entre aspas, privilegiada por comportar hoje o maior Papai Noel do mundo, pelos motivos que nós às vezes desconhecemos, mas não se foi falado de Jesus. Quando nós mencionamos o nome de Jesus, irmãos, hoje, faz sentido para nós o que ele mesmo ensinou, que nós seríamos odiados como ele, Jesus, foi odiado. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático. Todos nós aqui, eu acredito que a maioria de nós conheceu ou ouviu dizer da cantora Cláudia Leite. Não sei se você já ouviu alguma notícia sobre ela, especificamente essa semana. A cantora Cláudia Leite. Ela era uma cantora descrente, ela não conhecia o Senhor. Eu não encontrei tanta informação, mas eu sei que gerou uma polêmica aí essa semana. Aí eu li que quando ela tinha 12 anos, ela, entre aspas, se batizou na Igreja Católica. E isso, isso foi no ano de 2012. Na medida que o tempo passou, ela se envolveu com algumas religiões afros e, inclusive, escreveu uma música e gravou uma música sobre essas questões. E, recentemente, ela foi processada pelo Ministério Público da Bahia e ela terá que pagar uma indenização de R$2 milhões, porque numa música onde estava escrito Iemanjá, ela substituiu pela palavra Yeshua, e a palavra Yeshua é Jesus, né? Agora, que interessante, né, que o que pode acontecer conosco nos próximos anos, né? Não há nenhum problema em você colocar lá os orixás, os deuses das religiões afros, e nós queremos dizer aqui que não estamos criticando de maneira nenhuma, mesmo porque nós temos uma Constituição que nos dá direito à liberdade de culto. E não somente isso, mas a nossa Constituição nos dá o direito de praticarmos o proselitismo. E o que é o proselitismo? Lá na Constituição está escrito isso. O proselitismo é que, ele diz assim, se eu conheço uma pessoa que tem uma religião diferente da minha,
e eu argumentar com essa pessoa, tentando dissuadi-la a mudar de religião, e essa pessoa é convencida a mudar de religião, não há nenhum problema nisso. Eu só posso fazer. Então, se eu me encontro com uma pessoa que tem uma religião diferente da minha, que tem um escopo de crenças diferente das minhas crenças, se ela me der ouvidos e eu convencê-la de que ela está errada e ela abraçar uma nova religião, a Constituição dá direito para isso. Agora, como é que o Ministério Público processa uma cantora porque ela tirou da sua música o nome Iemanjá e coloca lá o nome Yeshua? Porque agora ela teria se convertido ao cristianismo e ela não tem mais aquelas crenças. Então, isso é uma coisa que deve nos fazer pensar sobre o ódio que se tem pela pessoa de Jesus, Yeshua, né? Como se diz, Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Pensando sobre isso, eu quero fazer 3 apontamentos bíblicos sobre o fato de que Jesus é a pessoa central, não somente de todas as festas natalinas, mas de toda a nossa vida. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. João 1, versículo de 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Veja, as trevas, as pessoas que viviam no mundo, não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, o primeiro apontamento que eu gostaria de falar sobre Jesus, ou fazer sobre Jesus, é que ele é o Verbo eterno que entrou na história. Cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresenta um aspecto da vida de Jesus. Mateus apresenta Jesus como rei de Israel. Tanto é que o livro de Mateus foi o único livro do Novo Testamento escrito em hebraico, porque ele tem o propósito de dirigir-se ao povo de Israel. O Marcos tem o propósito de revelar Jesus como servo sofredor. Já o Lucas apresenta Jesus na sua humanidade, o lado humano de Jesus. E João apresenta Jesus como Verbo eterno. Aqui no início do livro de João, nós lemos assim: no princípio era o Verbo. Essa palavra verbo, traduzido para a língua portuguesa, quer dizer palavra. Simplesmente isso, palavra. Agora, não quer dizer palavra com uma conotação simplista, porque entre os gregos, quando alguém pronunciasse essa palavra verbo, ela queria dizer a razão primeira de todas as coisas. Foi lá que tudo começou. É isso que João revela sobre Jesus. No princípio era a razão primeira de todas as coisas. E a razão a primeira de todas as coisas, que é Cristo, estava com Deus. E esse verbo, que é a razão primeira de todas as coisas, era Deus. Então, João apresenta Jesus como o Verbo de Deus. Ele apresenta Jesus como uma personalidade eterna. Dessa maneira, então, João não diz que Jesus nasceu, mas que o Verbo encarnou. Isso revela um aspecto interessante da volta do Senhor, da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, o Verbo que encarnou, ele vem em um mundo em trevas, em um mundo em que não havia esperança. As pessoas estavam carregadas de culpa, estavam sem direção, não sabiam de onde vieram e não sabiam para onde ia. O mundo estava em crise. E o Senhor Jesus Cristo então se apresenta aqui como aquele que encarnou para ser ele a razão primeira de todas as coisas. João, diferentemente de Mateus e diferentemente de Lucas, ele não inicia a descrição de Jesus com alguma genealogia. Lá em Mateus a gente começa a ler a genealogia de Jesus, né? Em Lucas nós lemos a genealogia de Jesus, os descendentes de Jesus. João não apresenta a genealogia de Jesus, ele simplesmente diz que no princípio era o Verbo, mostrando então a divindade
do Senhor Jesus Cristo e o fato de que Jesus não nasceu, mas que ele encarnou. Ao chamar Jesus como verbo, ele se refere à revelação perfeita de Deus. Aquilo que vem de Deus. Significa que ele, o próprio Deus, quis se comunicar conosco. Ele afirma que o verbo entrou em um mundo que não conheceu, mas que foi rejeitado pelos seus. A encarnação do Senhor Jesus Cristo ocorre num contexto de muita incredulidade, de resistência, revelando então a profundidade da graça divina. Mas ele veio, Jesus Cristo veio. A vinda de Jesus ao mundo, como sendo ele a luz, revolucionou o mundo até hoje, como a energia elétrica revolucionou o estilo de vida das pessoas. Eu nunca morei na roça. Eu acho que um dia eu quero morar na roça ainda, mas nunca morei. Os meus pais moraram na roça. Meu pai foi criado na roça. A minha mãe não morava na roça, mas ela conhecia também a roça. E lá na roça, antigamente, não existia luz elétrica. As pessoas tinham lampião ou lamparina. Lampião ou lamparina. E aí, às vezes, a gente entrava na casa de alguém, aquele cheiro de óleo queimado, né? Ou querosene, porque era assim que as pessoas viviam antigamente. Aí, quando chegou a energia elétrica, revolucionou tudo. Não é verdade? As pessoas jogaram fora as suas lamparinas, os seus lampiões, as suas velas. Aquele cheiro de óleo, de querosene, foi dissipado de dentro das casas. A energia elétrica mudou o padrão de vida das pessoas. Quando eu cresci, já existia energia elétrica lá na minha casa, né? Agora, imagine você numa cidade pequena, onde as pessoas viviam uma vida mais rudimentar, em que todo mundo tinha a sua lamparina em casa. De repente chegou um camarada da Copel lá, como o irmão Germano, né, lá em Ponta Grossa, que trabalhava na Copel. Chegou uma pessoa da Copel, ligou um fio lá, ligou o fio dentro de casa, colocou uma lâmpada, houve luz. Ligou uma geladeira, ligou um micro-ondas, e foi ligando os equipamentos, uma máquina de lavar, revolucionou. As mulheres não precisam mais lavar a roupa no batedouro. A maioria de vocês nem sabe o que significa isso. Mas o batedouro, sabe o que é? Puf, batendo a roupa no batedouro lá. A minha mãe era assim. Hoje tem máquina de lavar, tem máquina de secar. Lava e tem a máquina que lava e seca. Hoje não precisa buscar graveto lá fora para acender o fogão, para esquentar um pedaço de carne, bota no micro-ondas. Ou seja, revolucionou tudo. Então, quando a luz elétrica chegou, revolucionou. Quando Jesus chegou, revolucionou a vida de todo mundo. Ele veio trazer luz. Agora, imagine você numa cidade como Londrina, as pessoas estão ali, todo mundo usando energia elétrica, luz elétrica, lâmpada elétrica, micro-ondas, máquina para lavar roupa. E aí tem um vizinho lá que falou assim: eu não quero saber disso aí não. Não quero saber de luz elétrica não. Eu vou continuar com a minha lamparina aqui. E aí você entra na casa da pessoa, tem lá uma lamparina, não tem energia elétrica, ou seja, ela vive uma vida mais difícil, né? E ela fala assim: eu nasci nessa religião, eu vou continuar nela, porque é essa a religião certa. Está entendendo? É a minha tradição, é a tradição dos meus avós. Mas Jesus veio trazer luz, ele veio revolucionar não somente a nossa vida, mas a luz que ele é e a luz que ele veio trazer revolucionou tudo. Então, se você ainda vive de lamparina, nas religiões antigas, no medo, na insegurança, na desesperança, Jesus veio trazer uma vida nova para nós. O ponto culminante dessa parte do capítulo é a declaração que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus apenas não visitou a humanidade, mas ele assumiu plenamente a natureza humana. Ele viveu entre os homens. Como diz uma música que eu aprendi no seminário, e o verbo virou gente. O verbo virou gente e habitou entre nós. É o que Jesus fez, ele virou gente e revelou-se para nós. A sua glória se tornou para nós acessível. Em Jesus nós conhecemos a graça
e conhecemos a verdade. E olha, que palavrinhas interessantes nós encontramos assim. Ele veio cheio de graça e de verdade. Nós que não conhecíamos a verdade, porque vivíamos no mundo de mentira, hoje nós conhecemos a graça por causa do Senhor Jesus Cristo. O Pai invisível tornou-se totalmente visível e conhecido por nós. Ele nos preencheu, Ele mudou a nossa vida. Jesus Cristo, quando se tornou gente e veio morar conosco, Ele dividiu a história. Por mais que os historiadores não admitam, mas Jesus Cristo dividiu a história em duas. Hoje a gente abre um livro de história, de sociologia, de psicologia, seja o que for, qualquer disciplina. Você lê lá um episódio antes de Cristo e você lê lá depois de Cristo. Por mais que não queira se admitir, Jesus, o Verbo de Deus encarnado, revolucionou a vida das pessoas, dividiu a história da humanidade. Mas ele não dividiu só a história da humanidade. Quantos aqui poderiam dizer assim, pastor, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, dividiu também a minha história de vida. A minha história de vida. Eu recebi o Senhor Jesus no meu coração, depois de ouvir o Evangelho por 4 anos, e correr do Evangelho. Se a minha mãe está assistindo, ela vai se lembrar disso. Mas eu fui regenerado. Eu ouvi uma pregação sobre receber Jesus no coração no ano de 88. Eu acho que o Sérgio não era nem nascido ainda. Não, o Sérgio era. 88. Dia 24 de novembro, ouvindo uma pregação sobre o inferno. Eu não queria ir para o inferno. E o pastor falou, se você quiser receber Jesus como Salvador, levante a sua mão. E eu levantei a minha mão. Depois de ouvir o Evangelho por 4 anos. Naquele dia, eu recebi o Senhor como meu Salvador. A história de vida da minha família foi mudada nos anos 80. Em meados dos anos 80. A minha história de vida foi mudada no dia 24 de novembro de 88. Esse Verbo cheio de graça e de verdade entrou na minha história. O que eu conhecia sobre a vida, sobre o mundo, era mentira. Até que eu me deparei com a verdade e me deparei com a graça. Então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer sobre Jesus. O Verbo eterno que entrou na história. A segunda consideração que eu faria hoje à noite é que o Verbo eterno que se fez carne aproximou-se do homem. Veja comigo agora os versículos 10 ao 14. João 1, versículo 10 ao 14. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Agora, preste bastante atenção no detalhe, irmãos. Aqui, até fazendo um raciocínio de hermenêutica, de interpretação bíblica. Veja como uma palavra só tem significados diferentes dentro do mesmo texto. Estava no mundo. Quem estava no mundo? Jesus. E o mundo foi feito por ele. Que mundo foi feito por ele? O cosmos, o universo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Agora, a palavra mundo aqui não significa cosmos. Embora a palavra seja a mesma, mas significa pessoas. Está entendendo? Uma palavra só com conotações diferentes. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ou seja, Jesus veio para o judeu, mas o judeu não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Quando você pensa no relacionamento de pai e filho, existe uma conotação de proximidade e relacionamento? Sim. Hoje eu estava conversando com a dona Regina. Dona Regina não está aí, né? Com a Gabi. Dona Regina hoje de manhã estava chorando. Por quê? Porque a Gabi vai casar. Está chegando o dia. Vai casar e vai morar pertinho. Imagina se fosse para São Paulo, que era uma possibilidade. Aí eu vi a dona Regina chorando, me interessei pelo choro e comecei a chorar também.
Aí eu pensei assim, o Giovanni casou, foi embora, quer dizer, não foi embora. Ele foi e voltou. O Giovanni casou, tem a vida dele. Por enquanto ele está morando com a gente, até ele conseguir arrumar o cantinho dele. Mas no dia que o Giovanni foi embora para Ribeirão Preto, que eu passei no corredor, e todos nós sabemos o contexto em que ele saiu daqui, que ele passou no corredor, que eu passei no corredor da casa e vi a cama dele, com o travesseiro dele arrumadinho, e pensei, não está mais aqui? Aí eu desmontei. Kleber, eu entrei no quarto, chorei, mas chorei. Eu estava falando para a dona Regina, quando o filho se casa, é parto, é a dor do parto. A diferença é que não é só a mãe que sente. Na verdade, esse parto a Adri não sentiu tanto. Eu que sou uma galinha choca, que fico ali querendo... O Giovanni casou, tem a vida dele, mas se eu puder ter ele ali ainda, sem interferir na vida dele, mas... Entende o que eu estou dizendo? Isso chama-se relacionamento. Relacionamento de pai e filho. Eu acho que quando as meninas se casarem, eu vou ser um sogro chato. Obrigado pelo socorro. Irmãos, nós temos necessidade de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. Aqui, no verso que nós lemos aqui, inclusive de manhã eu comentei sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei, verso 14. Hoje de manhã nós comentamos sobre isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou. Essa palavra habitou significa armou uma tenda. Armou uma tenda. Montou uma barraca, montou um acampamento. Quando no Monte da Transfiguração, Jesus estava orando, quem apareceu lá no Monte da Transfiguração? Quem se lembra? Moisés e Elias. E o que o Pedro falou? Senhor, esse papo está tão bom, esse relacionamento está tão bom, vamos fazer uma tenda aqui, para nós ficarmos aqui. Relacionamento. Então, o Senhor Jesus, o verbo de Deus, ele não veio ao mundo só para mudar a nossa história, mas ele veio para se relacionar conosco, para estabelecer um relacionamento. Mas não é um relacionamento religioso. Nós temos que tomar muito cuidado com a religiosidade. É um relacionamento de fato, uns com os outros. O versículo 10 diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo, a humanidade, as pessoas, não o conheceu naquela época, e não o conhece ainda nos dias de hoje. Então pensa você, as pessoas celebram o nascimento de alguém que eles não conhecem. Não há relacionamento nenhum, não há intimidade. Então, nós temos que nos lembrar do Natal no sentido de que Jesus Cristo é uma pessoa que quer relacionar-se conosco. Já ouviram falar num pregador chamado Billy Sunday? Billy Sunday. Ele foi um pregador que dizem as pessoas e os livros que ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. E as pessoas estavam conversando com ele, com Billy Sunday, de repente ele virava as costas e começava a falar sozinho. E as pessoas se perguntavam, o que está acontecendo? Eu estou orando ao meu pai. Eu estou perguntando para ele o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, o relacionamento que o Senhor quer ter conosco é esse relacionamento de proximidade, de nós conversarmos com ele. Senhor, eu estou enfrentando umas lutas aqui, e às vezes eu tenho tido atitudes pecaminosas diante delas, me perdoa. Me ajude a me relacionar melhor com os meus irmãos. Me ajude a cumprir a missão do Senhor. É relacionamento, não é religiosidade. Não é aquela coisa, eu vou na igreja, cumpro o meu dever e volto para casa. Não é isso. É relacionamento. Não é por obrigação, mas é por amor.
O mundo não conhece o Senhor, mas nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Em síntese, porque Deus se fez próximo em Cristo, o crente responde com uma fé vívida, relacional e transformadora. Quando nós convivemos com alguém, a gente não começa a pegar as manias daquela pessoa, não é? Quando eu estudava no seminário, até hoje eu tenho amizade com o pastor Carlos Moraes, todos os irmãos sabem. Mas o pastor Carlos, ele dava aula e ele tinha um cacuete. Ele fazia assim no nariz. Ó. Ele falava, dava aula, né? Passava assim. Com o tempo eu comecei a fazer isso também. Até que alguém falou, por que você faz isso? Eu falei, boa pergunta. Aí pensei, peraí, é porque o pastor Carlos, quando a gente às vezes tinha 2 aulas com ele, com o pastor Carlos, dependendo do dia, né? Então era das 7 às 10h30. Ficava vendo ele fazer isso no nariz. Eu não reparei se ele continua fazendo isso hoje, né? Mas ele fazia. Quando nós estamos com uma pessoa, a gente começa a adotar, absorver as manias daquela pessoa. Quando nós andamos com o Senhor Jesus, quando nós lemos a sua palavra, quando nós meditamos nessa mesma palavra, quando nós oramos a Ele, quando nós nos dirigimos a Ele, nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Então, o relacionamento é transformador. Relacionar-se com a pessoa certa nos faz com que nós sejamos transformados. Então, Jesus veio para aproximar-se de nós. Esse verbo que tabernaculou, que habitou entre nós, que criou, que construiu uma barraca entre nós, ele veio para ter relacionamento conosco. E nós não devemos olhar para ele como alguém que está longe. O verbo entrou na história, o Senhor Jesus Cristo entrou na história, mudou a nossa história. O verbo eterno aproximou-se de nós. Irmãos, hoje à noite, o Senhor Jesus, o verbo de Deus, o Criador de todas as coisas, ele não é um evento, ele não é um ídolo, ele é uma pessoa. E uma pessoa que quer relacionamento, que quer que nós nos dirijamos ao Pai, em nome dele, em oração. Ele quer relacionar-se conosco. Terceiro lugar, agora no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. Em primeiro lugar, o verbo eterno entrou na história e mudou a história da nossa vida. Em segundo lugar, o verbo eterno aproximou-se do homem e quer relacionar-se com ele. Em terceiro lugar, agora não é o verbo, é o filho. O filho, o texto lá diz, e o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande o quê? De grande alegria, que será para todo o povo. Verso 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o Filho de Deus veio para tornar-se o Senhor. Lucas agora nos conduz a um cenário um pouco diferente daquele que João estampou. Um cenário simples. O nascimento de Jesus destaca a mensagem do anjo: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. O nascimento do menino em Belém não foi apenas um fato histórico, mas uma notícia celestial para toda a humanidade. Lembrando que Lucas apresenta Jesus na sua humanidade. Ele nasce como Salvador, Cristo e Senhor, em um mundo marcado pelo medo, pela culpa, pela incerteza. O Senhor oferece esperança verdadeira. A vinda de Cristo anuncia que há salvação para o perdido. Há salvação para o perdido. O perdido é aquele que pode ser uma boa pessoa, paga suas contas, mas vive procurando alguma coisa, está perdida, desorientada. Ele também veio trazer paz para o aflito. O texto diz, o verso 11, ele diz, o anjo veio trazer novas de grande alegria. Ontem nós estávamos falando aqui no curso introdutório, se a alegria pudesse ser vendido por grama ou por quilo,
quem pudesse vender ficaria rico da noite para o dia. Não é verdade? Mas a alegria não é aquela agitação. A alegria bíblica não é aquela agitação que resulta num evento, quando nós conquistamos alguma coisa, quando uma coisa boa acontece. A alegria é um estado de graça, perene, contínuo. Isso é alegria, porque ela é subproduto da comunhão com Deus. É o fruto do Espírito. Essa é a alegria que ele veio trazer. Então, o Senhor Jesus veio trazer paz e alegria para o aflito. Ele veio trazer direção para as pessoas confusas. Meus irmãos, se nós colocarmos, como diz o Giovanni, a mãe na consciência, né, ou a mão na consciência, nós vamos perceber que as pessoas estão cada vez mais perdidas. As pessoas estão perdidas. Nós vivemos uma cultura hoje em que nós estamos nos adaptando com um absurdo. As pessoas começam a falar coisas absurdas, totalmente desconectas do senso comum, ou de um bom senso, confusas, perdidas, como barata tonta. E o Senhor Jesus Cristo, então, é essa pessoa que nasceu para trazer esperança. Aos olhos humanos, Jesus Cristo, que veio trazer esperança à humanidade, era alguém totalmente improvável. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio trazer alegria ao mundo, ele não nasceu num palácio, ele nasceu num ambiente simples e pobre. Jesus foi criado, o lugar onde Jesus nasceu, a região da Galileia, de Caná da Galileia, era uma região paupérrima. As pessoas eram simples, eram iletradas. Mas ele sai de lá para ir a Jerusalém, e Jesus não nasceu na cidade onde ele foi criado. Depois, ele nasceu em Belém. Ou seja, ele sai de um lugar pobre, onde ele foi. Os pais dele saem de um lugar pobre, ele vai para Jerusalém, para as festas que eram comuns em Israel, e ele nasce em Belém. Você já se deparou com o fato de que quantas pessoas existiam, ou moravam, ou habitavam na cidade de Jerusalém, na época de Jesus? Quantas pessoas você imagina? Na época de Jesus, Jerusalém era o centro da religião judaica. Quem estava em Jerusalém? Os fariseus, os saduceus, as pessoas ricas, os intelectuais, pessoas de uma certa importância em Israel estavam lá em Jerusalém. Jerusalém naquela época comportava mais ou menos entre 25 e 40 mil pessoas. Você conhece uma cidade hoje que tenha mais ou menos essa população? 25, no máximo 40 mil pessoas? Rolândia é mais ou menos assim? Rolândia tem mais, né? Mais do que isso. Ibiporã. Os 40. Agora, pensa você, nas épocas de festividade, nas épocas em que se celebravam, por exemplo, a festa de Pentecostes ou a festa da Páscoa, as pessoas vinham de vários lugares. Em Jerusalém, de mais ou menos 40 mil pessoas, o número crescia para 200 mil pessoas. Era muita gente. Agora, Jesus nasceu aonde? Ele nasceu em Jerusalém? Não. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Belém. Belém ficava mais ou menos entre 8 a 10 quilômetros de Jerusalém. Sabe quantos habitantes tinham em Belém? Entre 300 e no máximo 1.000 pessoas. Menor do que Marilândia do Sul. Imagina uma cidade que comportava, em média, pelo menos 300 e no máximo 1.000 pessoas. Foi lá que Jesus nasceu. Numa manjedoura. Num lugar simples. Então, foi lá que
O Lucas mostra a humanidade de Jesus. Ele revela a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Era uma pessoa improvável, mas foi lá que ele nasceu. Os primeiros a receberem a notícia do nascimento do Salvador Jesus não foram os sacerdotes, os escribas, aqueles que se dedicavam à lei e à religião. Foram pastores, homens socialmente desprezados, considerados incultos, a escória da sociedade, marginalizados. Deus escolheu anunciar o maior acontecimento da história a partir de pessoas simples, mas que tinham o coração disposto a Ele. Deus não age segundo os critérios humanos, pelo valor, pelo mérito, pela aparência. O mundo busca isso, o mérito, a aparência, a força, o status, o reconhecimento, a glória pessoal, mas o Senhor busca a simplicidade, e foi assim que ele nasceu. E é nesse cenário, e nesse contexto de simplicidade, que Jesus veio trazer a nós a esperança. A improbabilidade do nascimento do Senhor Jesus Cristo não diminuiu a sua glória, muito pelo contrário, a realçou. O Senhor não veio de um palácio, embora fosse ele descendente de Davi, mas em lugares humildes. Assim, o nosso Cristo, o meu Cristo, o seu Cristo, a pessoa improvável, ele se torna a esperança da humanidade. Eu já gostei muito, mais do que hoje, de ler textos interessantes da história, de filosofia. Aristóteles, eu sei que o Estevão gosta também, né? Shakespeare. Você lê, por exemplo, a Odisseia, qual é o Ilíada e Odisseia de Homero, são textos assim fantásticos. Mas você nunca ouviu alguém dizendo assim: eu estava lendo Shakespeare, minha vida foi transformada. Estava lendo a Ilíada de Homero, estava lendo Camões, estava lendo Carlos Drummond de Andrade, e minha vida foi transformada. Mas você ouve pessoas dizendo assim: eu estava angustiado, e eu li o Salmo 23. Meu coração foi transformado, o Senhor me consolou. Jesus Cristo é essa pessoa. Ele veio ser a palavra que nos traz esperança. Então o Verbo encarnou e entrou na história, dividiu a nossa história de vida. O Verbo se aproximou de nós para relacionar-se conosco. O Filho de Deus nasceu para trazer esperança. Em último lugar, agora João capítulo 6. Nós vamos terminar aqui. João capítulo 6. Estão comigo? Nós vamos ler a partir do verso 30, para dar um contexto melhor, e nós vamos terminar aqui. Disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então veja, o que Jesus está falando dele, ele é o pão, ele é o maná, que veio satisfazer o anseio das pessoas. Disse-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Verso 35, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Faz alguns anos que eu comi desse pão. Esse pão que transformou a minha história. Talvez você possa perguntar: pastor, esse texto que o senhor está falando aí não tem nada a ver. O senhor está falando lá em João, no capítulo 1, que Jesus Cristo, ele é o verbo que se encarnou, entrou na história, transformou a minha história de vida. Depois o senhor leu os versículos subsequentes e falou que ele
tabernaculou, veio relacionar-se conosco, e que a vida com ele é uma vida de relacionamento com ele, com as pessoas. Depois o senhor falou no livro de Lucas que ele veio nascer para trazer esperança. Agora, esse texto aí que o senhor leu, não tem nada a ver, que fala sobre Jesus como pão da vida. Aí eu faço a você uma pergunta. Qual o significado da palavra Belém? Jesus nasceu aonde? Belém. Belém era uma cidade de quantas pessoas, mais ou menos? No máximo 1.000 pessoas. Sabe o que significa a palavra Belém? Casa do pão. Casa do pão. É lá que nasceu a casa do pão. O pão da vida. Não foi em Jerusalém. Não foi em Jerusalém. A palavra hebraica é Lehem, que significa casa do pão. Se nós pudermos transliterar e contextualizar essa palavra, nós diríamos assim, Belém significa padaria. Uma padaria é uma indústria grande? Não precisa ser. Num lugar pequeno você faz ali uma padaria. Já viu as padarias que tem por aí? Tem aquela monte de coisas lá expostas, mas o lugar que faz o pão é um lugarzinho pequeno. Belém é a casa do pão. É lá que o Senhor Jesus Cristo nasceu. E Ele é o pão da vida para nós. Belém, então, nos ensina que Deus não depende de grandeza humana para realizar os seus propósitos. Uma cidade pequena, desprezada aos olhos do mundo, escolhida aos olhos de Deus para revelar a sua glória. Isso revela um princípio recorrente nas Escrituras. O Senhor exalta o humilde e manifesta poder na simplicidade. A manjedoura de Belém aponta para um Salvador que veio sem nenhuma ostentação, sem nenhuma pretensão, mas com graça, com verdade. Portanto, Belém, a casa do pão, não é apenas um ponto no mapa, mas um símbolo da provisão de Deus. Ali nasceu aquele que sacia a fome do ser humano. Irmãos, quando antes dos meus 18 anos, eu era uma pessoa que tinha uma vida normal, trabalhava, estudava, uma vida normal. Mas lá dentro de mim faltava alguma coisa. Eu falava para minha mãe, a nossa vida não é tão difícil assim. Numa certa medida, a vida não é fácil para ninguém. A vida é uma luta constante. Mas vamos pensar em nós. Nós estamos comendo, estamos bebendo, colocamos um sapato nos pés, a gente vai de um lugar para outro. A nossa vida não é uma vida ruim. Era a minha vida, mas lá faltava alguma coisa. Não havia muito sentido. Não havia muito sentido. Até que eu conheci o Senhor e provei desse pão que sacia a fome. Uma fome que não pode ser saciada com tradições, com símbolos tais como árvore de Natal, com Papai Noel, com presentes, com luzes, com festas, com guirlanda, com sinos, com neve, com renas e pinheiros e com bebidas. O Natal é o momento que as pessoas bebem muito para saciar o buraco interior que existe ali. Comem muito para saciar o buraco que está ali. Mas essas pessoas precisam saber que Belém é a casa do pão. É lá que se tem pão. É lá que nós encontramos o pão. Para nós crentes, irmãos, o Natal é mais do que a tradição, símbolos, árvores. O Natal é o momento de apontar para Belém. É lá que tem pão. É lá que tem pão. O pão da vida. O Verbo entrou no mundo para dividir a nossa história. O Verbo aproximou-se de nós para relacionar-se. O Filho de Deus veio trazer esperança e alegria. E ele veio em Belém, cujo nome significa casa do pão, para ser o pão da vida. Eu estava pensando hoje,
Nós conhecemos todos a história da nossa igreja, onde nós estamos hoje, e um grupo bem menor, simples, mas essa semana o Tiago vai se lembrar disso, do que você me falou na visita, sobre a nossa igreja. Você lembra o que você me falou? Lembra? Mais ou menos. Você disse assim, graças a Deus pela igreja. Lembra? O que você falou? É isso aí. Exatamente. Isso não é marketing. Mas nós, como igreja, devemos cumprir esse papel. Nós temos que ter pão para oferecer para quem tem fome. Porque as pessoas estão com fome, irmãos. Estão com fome. Nós temos que saber o jeito certo de oferecer pão para elas. Mas elas estão com fome. Amém? Então, que nesses dias nós nos lembremos disso. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o verbo de Deus, Ele é a razão primeira de todas as coisas. Ele veio ao mundo para mudar a nossa história. A minha história de vida foi mudada. A sua também. Ele veio para ser alguém, para aproximar-se de nós, relacionando-se conosco, oferecendo relacionamento. Ele veio para trazer alegria. Irmãos, só o Senhor Jesus, sem nenhuma demagogia, pode trazer alegria. Não é bebida, não é comida, não é casa, não é carro, não é emprego, não é projeção profissional. Nada pode trazer alegria, a não ser a pessoa de Jesus. Em quarto lugar, Ele é o pão. Lembre-se disso, Belém é a casa do pão. Foi lá que Ele nasceu. Que a nossa igreja, que a nossa família, e que essa igreja seja a casa do pão, onde as pessoas que vêm aqui, elas encontrem pão, como o Tiago relatou para nós, porque elas estão famintas. Religião não preenche, mas Jesus preenche. Vamos orar então, encerrarmos o nosso tempo. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, por Jesus Cristo, o Salvador. Ele veio ao mundo para ser luz, Ele veio ao mundo para oferecer pão, como sendo Ele mesmo o pão da vida, o maná que caiu do céu, o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que caiu do céu para saciar a fome humana. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, desesperadas, desesperançosas, sem um Salvador. E nós temos uma resposta. Nós temos o pão. Nós temos uma mensagem. Que nestes dias em que se comemora o Natal, que nós tiremos os olhos do evento, dos símbolos, e nos concentremos numa pessoa, na pessoa do Senhor Jesus. O Verbo que virou gente, que veio morar conosco, que tabernaculou, e vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Eu agradeço ao Senhor por Jesus Cristo, pelo que Ele fez na vida dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família, pelo que Ele tem feito na minha vida, pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje à noite, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos nos lembrar das promessas da volta de Jesus, da vinda de Jesus, como o profeta Miqueias, dizendo que naquela cidade humilde de Belém, Belém Efrata, nasceria o Salvador, e nasceu o Salvador, e trouxe alegria, e trouxe contentamento para as nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Nós te louvamos, te bendizemos e oramos agora no nome de Jesus. Amém. Maranata, Deus abençoe os irmãos. Irmãos, quem quiser
quiser fazer leitura cronológica,